Olá, turminha, tudo bom? Voltamos agora com a nossa aula de História. Pegue então a apostila de História e o caderno de atividades do Vamos Trabalhar. Turminha, na aula de hoje, antes de iniciarmos aí o conteúdo da unidade 6, o regime militar, a Pro irá fazer a correção aí dos exercícios da aula anterior. Então, abram na página 74 e acompanhem aí, por favor. Atividades. Então, primeiro tínhamos que localizar no diagrama os setores que faziam parte do plano de governo e metas do JK, do Juscelino Kubitschek. Então, vocês teriam que ter encontrado a palavra energia, alimentação, transportes, indústria e educação, ok? Vão pausando o vídeo, ver se acharam aí essas 5 palavrinhas aí, 5 setores. A letra A é resposta pessoal, qual dos setores destacados mais chamou a sua atenção? Cada um vai colocar aí a sua resposta. A B, em sua opinião, por que esse setor merece destaque em um governo? Então, vamos supor, o aluno acha que o mais importante que merece destaque é o indústria. Por quê que você acha que a indústria é um plano de governo que merece destaque? Aí cada um vai responder aí a sua respostinha pessoal. Então, essa Pro não irá fazer correção, como é resposta pessoal, já olhei lá a atividade de cada um. O 2, que ideia o presidente JK pretendia transmitir com a expressão 50 anos de progresso em 5 anos de governo? Ok? Então, que ideia ele pretendia transmitir com essa expressão, quando ele se referia usando essa expressão, né? Ele pretendia promover o desenvolvimento do país equivalente a um período de 50 anos, mas em pouco tempo, ou seja, em 5 anos. Então, pausem o vídeo aí e vão preenchendo aí corretamente a resposta, ok? Página 75. Assinale as alternativas corretas sobre o projeto da cidade de Brasília. Então, a primeira frase: a construção da cidade de Brasília foi planejada e organizada pelo governo? Sim. Então, essa faz um xizinho. A segunda frase: Brasília foi construída próximo a lagos para facilitar o transporte pelas águas? Não, essa alternativa está incorreta, então não faz o X. A próxima: a localização de Brasília foi escolhida por se tratar de uma área na região central do Brasil? Sim, faz o X. E a última: Brasília foi construída sobretudo por trabalhadores que viviam na região anteriormente? Não. Então não assinala, porque ela foi construída sobretudo com mão de obra vinda de outros lugares, principalmente do Nordeste, ok? Leia 4. Leia as frases abaixo e pinte de azul os quadradinhos que indicam ações do governo de Jânio Quadros e de verde os quadradinhos que se referem às ações do governo de João Goulart. Então, primeiro, o símbolo de sua campanha política era uma vassoura. Vocês vão pintar de azul, tá? Porque era Jânio Quadros. A segunda frase: procurou ampliar os direitos trabalhistas. Esse vocês vão pintar de verde. A próxima: renunciou ao governo em meio a uma crise política, de azul. E a última: foi retirado do governo em meio a uma crise política, de verde, ok? A próxima: e diferentemente de Brasília, muitas cidades não foram planejadas e enfrentam dificuldades com o crescimento desordenado. Pesquise com os colegas a forma de crescimento da cidade que vocês vivem, identifique os pontos positivos e negativos deste processo. Então, esse daqui, como nós não estamos na sala de aula, vocês deveriam fazer aí sozinhos, né? Pesquisar aí, digitar lá no Google, crescimento da cidade de Mogi Guaçu, né? Os pontos positivos e negativos, ok? Então, essa resposta aqui tem gente que ainda não me mandou. Então, quem não fez, faça e mande para a Pro, que era uma pesquisinha aí, tá? As demais, turminha, eu peço a gentileza de acompanharem a correção e fazer a correção e mandar novamente a foto para a Pro corrigir. Escreve lá, manda a foto, escreve lá, história, correção, para a Pro saber, ok? Página 77, quais elementos da cena retratada ao lado, essa atividade aqui, turminha, são exemplos de crescimento urbano, né? Então, essa resposta também é pessoal, mas é importante salientar que vocês têm que observar que a presença de muitos carros, a presença de muitas pessoas em uma rua
E a rua também cheia do quê? De edifícios. Olha aqui quantos edifícios tem, né? Muitos carros, muitas pessoas e edifícios. Então isso são imagens que representam que houve ali um crescimento urbano, ok? Então conferem aí, quem pôs diferente, apague e deixa correto, igual que a Pro corrigiu aqui. Vamos agora para a aula de hoje. O tema da aula de hoje, né? O conteúdo de hoje. Regime militar. A população brasileira viveu sob governos militares entre os anos de 1964 a 1985. Durante esse período, os militares interromperam os mandatos de muitos políticos, como deputados e senadores. Além disso, a população perdeu uma série de direitos, entre eles o de eleger o seu presidente. Por esse motivo, o período também ficou conhecido como ditadura militar. Durante o regime militar, militares de altos cargos podiam se candidatar à presidência e as eleições ocorriam de forma indireta, ou seja, somente alguns políticos votavam e não havia participação da população. Além disso, houve muita repressão, ou seja, medidas com o objetivo de impedir manifestações, muitas vezes por meio de violência, ok? Então, houve muita repressão e qualquer pessoa ou grupo que fizesse oposição ao governo. Funcionários públicos e militares que eram contra o governo foram demitidos e greves, passeatas e manifestações populares foram proibidas. Quem fazia oposição ao governo poderia ser preso, torturado e até mesmo morto em decorrência de maus tratos. Então, turminha, esse período aí de 1964 a 1985, né? Então, foi um período, assim, digamos, um pouco conturbado aqui no nosso país, né? Ao qual a população ali viveu ali sobre essa pressão aí do regime militar, né? Onde era proibido qualquer tipo de manifestação contrária contra o governo, o povo não podia mais votar e eleger os seus presidentes, enfim, estava tudo ali monopolizado aonde? Nas mãos dos militares, ok? Página 81, os presidentes militares. Ao assumir o governo, os militares prometeram desenvolver a economia brasileira e devolver o comando do país aos civis em um curto período de tempo, após novas eleições para presidente. Porém, não foi isso o que aconteceu. Durante os 21 anos em que os militares ficaram no poder, o Brasil teve 5 presidentes e foram criados decretos chamados atos institucionais. Eles estabeleciam leis de acordo com a vontade dos presidentes, sem que houvesse a aprovação de deputados e senadores. Então, os presidentes militares, né, governaram ali durante esse período de 21 anos, só que as leis ali era tudo manipulado ali de acordo com o quê? Com os interesses deles. E esses decretos que eles faziam eram chamados de atos institucionais, né? E eles estabeleciam de acordo ali com o interesse deles, sem a vontade dos presidentes ou que houvesse aprovação por um banco de senadores e deputados. Então, pode grifar esse pedaço aqui, turminha, atos institucionais, pode grifar aqui até o finalzinho, o que são os atos institucionais, né? O que eles faziam? Eles estabeleciam as leis de acordo com a vontade dos presidentes, sem que houvesse aprovação de deputados ou senadores. Castelo Branco. O general Humberto de Alencar Castelo Branco foi o primeiro a assumir a presidência da República no regime militar. Em seu governo, de 1964 a 1967, extinguiu todos os partidos políticos e autorizou apenas 2 novos partidos. O Partido da Aliança Renovadora Nacional, chamado de Arena, e o Partido do Governo e Movimento Democrático Brasileiro, MDB, dos políticos que não apoiavam o governo. Desse modo, o governo conseguia monitorar e combater as ações políticas dos opositores, que ficavam todos reunidos em um único partido. Então, ele dividiu ali os partidos. Tinha os que eram a favor do regime militar, de um lado, e de outro, um outro grupo de partidos que eram os opositores. Por que ele fez isso? Com o objetivo de poder controlar ali, né, quem estava a favor do regime e quem estava na oposição, quem estava contra. Então, foi tudo estrategicamente pensado. Arthur da Costa Silva. Em março de 1967, o general Arthur da Costa e Silva assumiu a presidência da República.
Nesse mesmo ano, o Congresso Nacional aprovou a nova Constituição do Brasil sob protestos do MDB, o partido de oposição. Em meados de 1968, ocorreram manifestações contra o governo militar em diversos locais do Brasil. Em resposta, o presidente decretou o ato institucional número 5, conhecido como AI-5, que autorizava o governo a proibir manifestações políticas populares e interromper o mandato de qualquer político que fizesse oposição ao governo. Então, nesse período, começaram-se as manifestações, a oposição começou a reagir e o presidente decretou então esse AI-5, esse ato aí, institucional, para justamente tentar barrar qualquer tipo ali de manifestação dos partidos de oposição, ok? Aqui na página 82 nós temos as atividades que ficarão aí de homework e a página 83, Emílio Garrastazu Médici. O governo Médici assumiu a presidência em 1969 após o afastamento do presidente Costa e Silva por problemas de saúde. Durante o seu governo, com o decreto de um ato institucional que previa a pena de morte para aqueles que realizassem ações contra o regime militar, o número de perseguições políticas aumentou. Foi um momento em que diversas pessoas foram presas, torturadas e obrigadas a deixar o país por discordarem do governo. Por essa razão, os anos de administração de Médici também ficaram conhecidos como anos de chumbo. No governo Médici, o Brasil passou por uma rápida industrialização e a economia teve grande crescimento, impulsionado à base de empréstimos estrangeiros. Esse crescimento ficou conhecido como milagre econômico. Então, podem até grifar, turminha, esse parágrafo aqui que a Pro acabou de ler, Então, nesse governo aí, do Médici, que assumiu a presidência, após o afastamento do Costa e Silva, por problemas de saúde, também foi mais um período conturbado, conhecido justamente como anos de chumbo, porque houve mais ainda perseguições, e as pessoas eram às vezes até torturadas por se opor ao governo, ok? Como os meios de comunicação passavam por censura, não eram divulgadas notícias que pudessem abalar a imagem do governo. Assim, muitas pessoas viviam sem conhecer a real situação do país e parte da população realmente acreditava que o Brasil passava por um dos melhores momentos da história, mesmo com a repressão, tortura e até morte de quem agia em oposição ao governo. Então, eles manipularam até a parte ali, os veículos de comunicação. Tudo isso era manipulado para que transmitisse aquela imagem de que estava tudo bem, que o governo estava ali às mil maravilhas, o que na verdade não era, turminha? E a última página, Ernesto Geisel. Em 1974, o general Ernesto Geisel assumiu a presidência da República. Diferente de Médici, Geisel enfrentou problemas econômicos logo no início de sua gestão, pois o mundo vivia uma crise por causa do aumento do preço do petróleo. Devido à fase ruim da economia, a insatisfação popular com o governo aumentou. Diante disso, o presidente anunciou um plano de transição do regime militar para o governo de civis, processo que ficou conhecido como abertura política. Ainda assim, Geisel garantiu que o processo ocorresse de maneira lenta e controlada pelo governo. Com isso, terminou seu mandato assegurando que os militares permanecessem no poder por mais alguns anos. João Batista Figueiredo. Em 1979, o general João Figueiredo assumiu a presidência com o compromisso de dar seguimento à transição do governo militar para um governo civil. No mesmo ano foi aprovada a Lei da Anistia, que permitiu o retorno dos exilados políticos ao Brasil. Então pode grifar essa frase aí que é importante. Além disso, os partidos Arena e MDB deixaram de existir e foram criados, por exemplo, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, atual, que hoje nós temos, PMDB, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, que nós temos até hoje, e o Partido dos Trabalhadores, PT, que temos também até hoje. Em 1983,
ocorreram grandes manifestações pelo fim da ditadura militar e por eleições diretas. Essa campanha ficou conhecida como Diretas Já e contou com grande apoio popular. Apesar disso, o Congresso Nacional não aprovou o estabelecimento das eleições diretas. Então, a partir de 1983, começaram então as manifestações populares com o apoio de grande massa da população para que as eleições voltassem a ser diretas, Esse movimento ficou chamado como Diretas Já, ok? Turminha, encerramos aqui então com nosso conteúdo de hoje. Ficamos então, atividades, homework da apostila, ficaram as páginas 82, página 82 e só a página 82, certo? Depois, a Pro vai deixar, vamos trabalhar duas folhinhas, a página 241, essa daqui, certinho, e o verso dela, 242, e a 243 e 244, frente e verso. Ok, turminha? Então, o conteúdo de hoje são apenas esses exercícios. Qualquer dúvida, podem chamar lá no WhatsApp. Combinado? Nos vemos, então, amanhã na nossa próxima aulinha. Até mais. Um beijão. Fiquem com Deus.